E dentro dessa sessão de avaliação, a pergunta sempre aparece também: como que é medido o QI? Né? Então você coloca uma criança em jogo, o QI dela. Ah, ele tem deficiência intelectual ou não? Como que mede o QI de uma criança? O QI, ele é um valor, ele é um número relativo, tá? Antigamente, entendia-se QI, ou seja, o quociente intelectual, a capacidade intelectual da criança, como sinônimo de raciocínio lógico. Os testes que mediam QI, na verdade, eram testes de puro raciocínio lógico. Entre 90 e 92, um cara chamado Howard Gardner publicou um artigo que foi um estouro na comunidade científica e que virou um livro, que é o artigo sobre múltiplas inteligências ou inteligências múltiplas. De Gardner para cá, cada vez mais a ciência tem comprovado que existem muitas maneiras de se ser inteligente. Inteligência não é, e nem nunca deveria ter sido, sinônimo de pura e simplesmente raciocínio lógico. Tá? Então a inteligência, elas são múltiplas. Com base nisso, os testes de QI tiveram que se adaptar para avaliar múltiplas facetas e aspectos da inteligência humana, desde aspectos verbais a aspectos não verbais. Então hoje você tem testes, de novo, padrão ouro, que são geralmente os testes das escalas Wechsler, que são as escalas assim mais fidedignas do mundo. Uma boa avaliação tem necessariamente que contar com essas escalas para se avaliar o QI de uma criança, que vai desde questões verbais a questões não verbais, a raciocínio viso-construtivo, a habilidades psicomotoras. Então, assim, são uma bateria de testes que avaliam vários aspectos, desde resolução lógica, resolução matemática, capacidade de memória operacional, capacidade de articulação verbal, de compreensão semântica. Então, tudo isso está embutido ali numa boa avaliação de QI. E aí o QI acaba sendo a média ou o resultado final da soma de todas essas múltiplas habilidades, e não mais como era antigamente uma única habilidade. E aí o número, né, quando a gente diz o QI de 100, QI de 90, ele expressa numa régua que vai de 20 a 140 essas habilidades. Houve algumas pessoas ao longo da história cujo QI foi impossível de ser medido. Albert Einstein, por exemplo, não cabia ali. Né? A gente consegue medir um QI até 140. Hoje você tem 5 pessoas no mundo que é impossível, porque ela gabaritou todos. Então, assim, ela tem um QI maior que 140, mas não tem medidas para isso, por exemplo. São os chamados gênios, né? Mas 99,999% das pessoas podem ter a sua inteligência medida com segurança pelos testes de QI. E a deficiência intelectual é a partir de quanto? É abaixo de quanto, na verdade? Sim. A deficiência intelectual, você tem 4 níveis. Profunda, que é abaixo de 20. Grave, severa, ali, que vai de 20 a 40. Aí você tem a moderada, que vai de 40 a 60. E aí você tem a deficiência intelectual leve, que vai de 70 a 60. E aí você tem o limítrofe, né, que as pessoas que têm um QI não chega a ser deficiente, assim, que vai de 70 a 80, que é um QI limítrofe. Aí você tem os médio inferiores, que vai de 80 a 90. Você tem um QI médio, que no Brasil vai de 90 a 109. Você tem o QI médio superior, que vai de 110 a 119. Você tem um QI superior, que vai de 120 a 129. Né, e um QI muito superior, que é o de 130 a 140. E os gênios que não cabem aí nessa métrica. A deficiência intelectual é uma condição crônica e insuperável. Uma criança com deficiência intelectual, ela pode melhorar o QI dela? Sim, pode. Mas ela não vai deixar de ter uma deficiência intelectual, porque a deficiência intelectual não é baseada só nos testes de QI. Então, o teste de QI ele é 50%. Os outros 50% são aquelas habilidades globais do desenvolvimento, que o Vineland avalia, por exemplo. Comunicação, linguagem, habilidades motoras. A soma disso tudo é que vai definir. Então, o DSM é bem claro, que no diagnóstico de deficiência intelectual não deve ser considerado apenas os testes, justamente porque tem essa variação. Deve ser considerada as habilidades funcionais da pessoa. Tem pessoas que vão dar um QI baixinho, mas ela trabalha, ela pega o ônibus, essa pessoa não vai ser considerada deficiência intelectual. A deficiência deve ter um caráter incapacitante nas habilidades também funcionais de vida diária da pessoa. Isso leva em conta. Isso se confunde muito, porque geralmente a mãe chega e fala assim, ai,
o meu filho deu deficiência intelectual na avaliação dele, mas eu não acho que ele tem, porque ele se comunica, ele faz as coisas dele, ele pega o ônibus, então não tem nada a ver uma coisa com a outra, na verdade, né? Porque aqui a gente tem que saber distinguir atraso de deficiência. O atraso intelectual é uma condição superável. Então vamos colocar, lembra que eu disse ali que, vamos pegar um limiar. A criança pontuou 65. 65 no teste de QI vai dar uma deficiência intelectual leve. Mas a gente sabe que o QI pode subir até 15 pontos com estimulação. E a deficiência intelectual é uma condição insuperável. Logo, se uma criança pontua 65, em hipótese alguma eu já posso laudar como deficiente intelectual. Porque eu preciso primeiro estimular, preciso avaliar com outros instrumentos as habilidades de vida diária. Agora, uma criança que pontue 20, tendo também pontuado percentis menores que 1, para todos os marcos do desenvolvimento, tendo passado por exames de imagem, todo aquele processo que eu falei, e chegou-se a essa conclusão, sabe-se que o QI aumenta 15 pontos. Mesmo com estimulação, ela chegaria a 35. Eu posso laudar com segurança. E ao contrário, o exemplo que foi dado era um QI de 72 e depois foi reavaliado com intervenção e o QI deu 57. Precisa ver se foi o mesmo instrumento, precisa ver se o avaliador cometeu algum erro, precisa ver se houve alguma condição neurológica, porque isso acontece, precisa ver se a criança não tem um autismo regressivo. Exatamente, foi aí que eu entrei com ela. Eu falei, precisa ver se a criança não tem um autismo regressivo, porque se houveram algumas podas, né, com certeza foi essa questão. Né? São inúmeras, na verdade, né? Por isso que é importante a investigação. Mais uma vez, aqui a importância da avaliação neuropsicológica para captar isso. Então, uma boa avaliação. A anamnese, que é o processo de entrevista inicial e coleta de dados, ela costuma ser muito subestimada, infelizmente. Mas a anamnese, se bem feita, ela é quase tão poderosa quanto uma avaliação neuro. Justamente porque ela consegue captar essas possíveis variáveis de interferência que podem ser responsáveis por um regresso de habilidades. Né? Já teve casos que infecção viral, infelizmente, virou uma bola de neve, acometeu um dano neurológico, e a criança perdeu a habilidade. Nem era autismo regressivo, foi uma infecção viral. Só que como o neuropsicólogo ia saber disso, se não passou antes pelo médico para fazer... Aí a importância da... Erickson, você participou dessa reunião comigo? Porque foi exatamente esse caso. Em conversa, né? Então, 1 hora de conversa com a família, chegamos a esse ponto. Então, a criança teve uma infecção bacteriana grave, de internação, e aí, após esse regresso, foi reavaliado e o QI deu abaixo do esperado.